quanto tempo um ar-condicionado leva para resfriar o seu ambiente? Não sabe? Então, esse vídeo é para você. Roda a vinheta. Mais uma vez no showroom da A Dias, a gente tem o prazer de receber o senhor Gabriel, tudo bem? Que honra, Cris. Tudo ótimo. Mais uma vez aqui com a gente, né? Falando de coisa boa. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de ar-condicionado? Tirar a dúvida da galera. Perfeito. Obrigado pela TCL por deixar você vir mais uma vez aqui, nos dar uma aula, mais uma aula sua, certo? Isso, eu que agradeço. Deixa eu aproveitar e falar, o pessoal que quer te seguir, pode te seguir a partir de Gabriel Pardo Mestre. Legal. Já tem mestre no sobrenome. Esse é o cara, esse é o cara. Já começar com pergunta aqui, ó. Vamos lá. Vamos falar qual é o tempo médio e quais são os fatores que podem afetar o tempo de um ar-condicionado para resfriar um espaço. Boa, Cris. Excelente pergunta. O tempo pode variar bastante de lugar para lugar, de temperatura externa para temperatura interna. Então, tudo isso gera uma diferença de tempo. Então, não tem um tempo específico. Mas a primeira coisa tem que ser um bom projeto, tá, Cris? Eu não posso ter um equipamento muito dimensionado, ou seja, superdimensionado, e nem um equipamento com um baixo nível de dimensionamento, subdimensionado. Uma sala muito grande e um ar com capacidade pequena. Perfeito. Não rola, não vai resfriar, certo? Ou o contrário também. O contrário também não? É isso aí. Então muitas pessoas acham na verdade, que assim, se eu uma tenho superpotência vai resfriar mais rápido. Na verdade, assim, o consumo de energia vai aumentar. Vai ser muito maior, então não é viável. Então, o dimensionamento é a primeira coisa. Segundo ponto, Cris, que é muito importante, no seu ambiente você levar em consideração as cargas térmicas adicionais, como por exemplo, influência de porta aberta, de janelas, incidência de sol, tudo isso tem que ser levado em consideração para que eu tenha uma refrigeração ideal e rápida. Então, já que você falou sobre isso, eu quero saber como é que é a capacidade do ar-condicionado, como é que ela pode influenciar e qual é o tempo necessário para resfriar. Existe um cálculo para isso? Um técnico pode ir lá e dimensionar se tem equipamento eletrônico, quantidade de pessoas que vão permanecer, se tem janela, se não tem. Como é que é isso aí? Explica pra gente. Você tá manjando, hein, Cris? Tô aprendendo, cada dia que passa eu aprendo um pouquinho mais com esse pessoal que vem aqui, né? Sim, carga térmica adicional são pessoas, eletroeletrônicos, eletrodomésticos. Outra coisa que pode gerar uma carga térmica grande são portas e janelas. Existe um cálculo. Esse cálculo ele deve levar em consideração, além do espaço, do tamanho do ambiente, todos esses adicionais. Por quê? Se eu faço um cálculo só pelo espaço, quando eu adiciono essas cargas térmicas, meu equipamento fica pequeno. Porque eu adicionei muito mais calor naquele ambiente do que o meu equipamento ele vai performar ou ele vai entregar de potência. Então é muito importante, Cris, levar em consideração isso para que eu não tenha um susto quando chegar a minha conta de energia. Perfeito. Ó, a dona Sônia mandou aqui uma pergunta para você. Ela quer saber se existe alguma diferença de tempo entre ar-condicionados com tecnologia inverter e os modelos tradicionais. Ela está colocando os equipamentos na casa dela e ela tem essa dúvida se ela coloca um ou se coloca o outro. O que pode influenciar nesse tempo? Não sendo clubista, mas eu sou a favor de trabalhar com tecnologia inverter. Mesmo clientes que querem essa tecnologia on-off, eu sou a favor principalmente em relação à eficiência energética. O tempo de resfriamento, para a tecnologia inverter, eu consigo trabalhar qual que a gente chama de aceleração do compressor. Então eu consigo entregar uma capacidade por um curto espaço de tempo maior do que a potência talvez do equipamento. É um pouco difícil entender isso, mas se o equipamento ele entrega 9.000 BTUs, eu consigo em um determinado tempo ter uma potência um pouco maior, variando a frequência do meu compressor. Então, os equipamentos inverter, eles conseguem atingir a temperatura ideal do equipamento muito mais rápido do que o on-off. Porque o on-off ele vai ficar numa carga constante. O meu equipamento do tipo inverter não. Eu consigo acelerar muito mais o compressor, chegar na temperatura ideal e depois eu desacelerar, trazendo eficiência energética para o ambiente. Você acabou de responder a pergunta do Luiz Carlos aqui, que ele queria saber como é que ele pode fazer para acelerar o processo de resfriamento. Põe inverter. É o mais rápido, né? Põe inverter. E tem uma função, Cris, que muita gente erra, que é diminuir a temperatura. Vou deixar em 16 graus para refrigerar mais rápido. Não faz sentido. Alguns equipamentos têm uma tecnologia que você acelera, que alguns fabricantes chamam de modo turbo, outra refrigeração mais rápida. A TCL você tem essa função também,
que você pressiona a função de refrigeração mais rápida, e aí eu tenho uma aceleração, uma velocidade de resfriamento com um curto período de tempo, tá? Então isso você encontra hoje nos equipamentos do tipo inverter, a maioria dos fabricantes tem essa tecnologia para você reduzir o tempo de resfriamento do ambiente. E são esses ajustes ideais que alguns equipamentos têm, né? De velocidade, para você resfriar mais ou não, que é o caso da pergunta aqui. Que ele quer saber quais são os ajustes ideais de temperatura e ventilação para reduzir o tempo de resfriamento. Perfeito. Geralmente, como a gente faz para as funções, como elas funcionam? Eu entro com o meu compressor em velocidade máxima, eu vou entrar também com o meu motoventilador em velocidade máxima na parte interna e na parte externa. Então, como eu entro em potência máxima, eu tenho um pequeno consumo um pouco maior nessa primeira partida, tá? Então, se eu for fazer um ajuste, se eu não quero acionar a função de refrigeração mais rápida, função turbo do meu equipamento, eu posso fazer isso. Eu ligo o meu compressor, vou diminuir a temperatura ali para a temperatura que eu preciso e aumento as velocidades de ventilador. Então isso contribui para a refrigeração mais rápida. Tem o pessoal que fala assim, que se você abrir uma porta, uma janela e deixar trocar um calor primeiro, aí você liga e o seu aparelho de ar-condicionado, ele resfria um pouco mais rápido. É verdade ou é mito? Olha, Cris, por exemplo, se você está num ambiente totalmente fechado, com incidência de sol, vale a pena você abrir o ar, principalmente para renovar, trocar o ar, né? Para renovar o ar ambiente, tá? Depois você pode ligar o equipamento, tá? Não existe aí um cálculo específico para falar, não, você tem que abrir a janela para depois, não. Mas se você tem uma carga térmica absurda dentro, tá muito quente, abre as janelas, remove aquela carga inicial e pode ligar o equipamento. Isso ajuda também, talvez, no processo de resfriamento. Perfeito. Mas, um ponto que eu acho até interessante, até mais importante do que abrir as janelas. Se você tem as janelas no ambiente, principalmente janelas de vidro, aquela janela vai trazer uma incidência de luz e, consequentemente, trazer uma incidência de sol, de calor. Então, para janelas, é recomendado instalar ali persianas ou até mesmo cortinas para diminuir essa entrada do sol direto, talvez no piso do ambiente, nas paredes, na parte interna. Então, uma simples cortina pode diminuir muito até a carga térmica do ambiente. Por exemplo, se eu tenho uma janela, quando eu vou fazer um projeto, e aquela janela ela tem incidência de sol, eu faço o cálculo numa linha. Se aquela janela tem cortina, a minha carga térmica para aquela janela é menor. Então tudo isso a gente leva em consideração. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Dr. Marcelo, ele é dentista e ele tem algum probleminha no consultório dele em relação a resfriar o ambiente. Ele quer saber o seguinte, se é possível estimar o tempo necessário para atingir a temperatura desejada com base no tamanho do ambiente. Olha, vou jogar uma média, tá? Em aproximadamente 20 minutos, meia hora, você já tem que estar com o ambiente climatizado, tá? Pode ser que esse probleminha que ele está tendo não é, talvez, do equipamento em si. Pode ser, talvez, de um projeto mal executado. Sim. Uma incidência de calor que pode ser, talvez, por sol. Janelas. Outra coisa que pode ser também um problema na manutenção preventiva, ou até mesmo uma falta de fluido, alguma coisa do gênero pode estar interferindo na performance do equipamento, tá? Se foi bem dimensionado, e aí ele está com 20 minutos do equipamento ligado e não performa, não refrigera, desconfio que seja problemas na manutenção preventiva ou até mesmo na instalação do equipamento. Ou no dimensionamento. Bom, ou seja, são diversos fatores aí, hein, doutor Marcelo? Então, consulta um técnico aí para dar uma olhada aí, talvez fazer uma manutenção preventiva e, de repente, detectar o problema dele, né? Tem um teste que talvez o cliente não vai fazer isso, tá? Mas os técnicos geralmente fazem, que é o teste de retorno e insuflação, ou retorno e insuflamento, tá? Geralmente a gente faz a insuflação. Eu pego um termômetro, coloco na entrada de ar, na parte de cima do ar, e um na saída. Eu tenho que ter uma diferença entre a temperatura de entrada e a temperatura de saída de aproximadamente 10 graus para mais. Então, se eu estou tendo lá na entrada, está entrando, sei lá, 25 graus, e na saída está saindo 20 graus, ou seja, estou tendo um delta de 5 de temperatura, opa, meu equipamento não está performando. Aí pode ser um problema na máquina, falta de fluido ou alguma coisa assim. Perfeito. Como é que a temperatura inicial do ambiente influencia o tempo que o ar-condicionado leva para gelar? Influencia muito, tá? Se eu tenho um ambiente muito quente, eu preciso remover a carga térmica, a gente chama de carga térmica inicial. Nesse processo de remoção da carga térmica inicial para trazer próximo de um set point, de uma temperatura de conforto, naquele primeiro momento eu posso ter um tempo de refrigeração um pouco maior. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um salão de festas, onde naquele salão de festas tem, um telhado, tá fechado, eu vou ligar. Naquele primeiro processo de refrigeração, eu posso ter até um tempo um pouco maior.
mas a tendência é que depois equalize. Ou, por exemplo, se eu chego no salão de festa e eu entro lá com uma carga térmica grande, 100 pessoas entrando junto, num ambiente que não está climatizado. Além de remover a carga térmica do ambiente, eu tenho a carga térmica das pessoas. Então, uma recomendação, se caso você tem uma condição dessa, de um salão de festa, ou você vai fazer um evento, sei lá, numa sala de reuniões com mais pessoas, vale a pena você chegar antes, ligar o condicionador de ar ali com pelo menos meia hora, vai remover a carga térmica inicial. Quando as pessoas chegarem, já está um ambiente agradável para eles ficarem. A Sueli, ela quer saber qual a importância de manter as portas e janelas fechadas durante o processo de resfriamento. Explica para ela. Muito importante, tudo, né? tá? É tudo. Quando eu tenho uma janela aberta, não tem o problema de eu ter um processo às vezes de entrar um pouco de calor. O problema é eu perder a climatização, ou seja, a minha refrigeração sair. E quando eu tenho uma janela e uma porta aberta, eu tenho uma flecha de ar dentro da casa, dentro daquele móvel. Então automaticamente eu vou entrar com calor e vou perder refrigeração, ou seja, aquele ambiente que eu já comecei a refrigerar, eu começo a perder aquela refrigeração que já foi feita no ambiente. Então, primeira coisa, depois que eu liguei o equipamento, é garantir que janelas, frestas, portas estejam sempre fechadas, tá? Uma coisa que é importante, que muitas vezes a gente não tem, é a possibilidade de manter uma porta 100% fechada. Por exemplo, tem um comércio que aí, poxa, eu preciso climatizar, mas eu tenho uma porta lá automática, talvez, que fica abrindo e fechando toda hora. É importante também instalar cortinas de ar. Ou seja, eu posso instalar um dispositivo que ele fica em cima da porta, evitando que eu tenha problemas de entrada, adição de calor ou a perca de refrigeração naquele ambiente. Então, uma cortina de ar simples, ela resolve e ajuda muito nesse processo. E muitas pessoas têm dúvidas. Funciona mesmo? Funciona. Isso é muito bom. Quais são... Se bem dimensionado. Também tem, né? Sim, porque a cortina de ar ela tem tanto um espaço de abertura na lateral, quanto também a potência. A flecha, perfeita, a potência. Uhum. Não adianta também eu pegar uma cortina com uma potência pequena, colocar numa porta com pé direito de 4 metros e não vai atender. Então tem que ser bem dimensionado. Quais são os principais erros que as pessoas cometem ao tentar acelerar o resfriamento do ar-condicionado, do ambiente? Primeiro erro, diminuir a temperatura do equipamento. Vou deixar em 18 graus, 16 graus. Não acelera a velocidade de resfriamento, tá? Outro erro muito comum é achar esse lance de deixar as portas abertas quando eu ligo o equipamento para refrigerar mais rápido. Isso também pode ser até o contrário, eu posso diminuir o tempo de resfriamento. Então, primeira coisa, garantir a temperatura ideal e principalmente manter as portas fechadas. Isso vai garantir uma velocidade de refrigeração muito maior. Cris? Perfeito. Muito obrigado pelas informações hoje, por mais uma aula tua. E a gente vai se ver no próximo vídeo, com certeza. Suas considerações finais, por favor, Gabriel. Eu vou pedir o like. Manda aí, vai lá. Então esse é o momento de você que gostou desse vídeo, chegou até esse momento, apertar no botão do like. Não esquece também de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma informação. E as dúvidas, aqui embaixo pode deixar que o time da Dias vai responder todos vocês. Obrigado, Cris. Obrigado você, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.